Eu tenho uma sensação interior aqui que o senhor quer fazer alguma coisa nova, mas antiga. Antiga, mas nova. Que algumas coisas vão ser implementadas, eu ainda não sei exatamente como. Mas eu queria que vocês deixem comigo em Êxodo 25. Eu vou escolher um versículo para começar. Do versículo 1, vou pular para o versículo 8. Êxodo 25. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés, no verso 8, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Eu não vou entrar naquele tema de que o santuário do Senhor hoje somos nós. Isso já é muito pregado, muito falado aqui. Talvez nem tanto compreendido, mas é muito ensinado. Um dia, pastor Mário Manuel Alves estava ensinando o livro de Gênesis na escola dominical da igreja. E ele preparava as matérias e distribuía. Quando ele terminou Gênesis, acho que foi ele que me disse que a incumbência de ministrar Êxodo seria minha, coisa que eu nunca tinha feito. Mas seguindo o modelo que ele tinha colocado, eu comecei a desenvolver as aulas. E percebi que a história de Êxodo era a formação de um povo. E foi indo até a saída do Egito e o começo da caminhada no deserto, e como Deus começou a ensinar ao povo no deserto. E porque o povo tomou uma determinada posição no capítulo 19, no capítulo 20 o Senhor chama Moisés e dá a ele a lei, e depois dá também complementos da lei, e já tendo em vista a lei cerimonial que se seguiria depois, mas quando termina essa entrega a Moisés da lei, o Senhor começa a falar com Moisés nesse capítulo 25. E quando eu li isto, eu entendi que Deus estava mostrando uma síntese do que seria a obra de Deus no meio de um povo. E sobre isso, eu queria hoje falar um pouquinho só, porque não é uma pregação, é uma das nossas bicadinhas curtas. E um dia, eu lendo aqui, eu fiz algumas anotações, alguns números. E a primeira coisa que eu notei, nesta obra de Deus, o Senhor dava uma motivação. E essa motivação partia de um coração voluntário. E este coração voluntário eu identifico hoje na vida cristã como um impulso do Espírito Santo. Porque o verso 2 diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O Senhor precisava juntar material para fazer um santuário para poder habitar no meio do seu povo. Mas ele não deu ordem, eu quero isto, eu quero aquilo outro. Mas ele disse aquilo que no coração de cada um, aquilo que impulsionar cada um, aquilo que você for movido por mim, então de você vou receber a oferta.
Quer dizer, a obra de Deus nunca começa em nós, homens, começa sempre nele. A própria motivação da obra tem que começar nele. É isso que a gente fala quando Deus não aceita a obra da carne. Você não vem oferecer carne, o senhor tem que ser no espírito, que tem que ter origem nele para frutificar. Aí ele dá a lista das ofertas, e tudo bem, não vou entrar em tudo isso, mas no verso 9 tem o número 2 desta pequena palavra. Não só Deus dizia que é uma obra que ele ia fazer a partir do coração de cada um. Quando diz o coração o mover, quem moveria o coração? Só pode ser o Senhor, não tem outro. Mas agora ele fala, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Nós sabemos que esse modelo do tabernáculo é a própria pessoa de Cristo. Todos os materiais, as cores, a maneira de fazer, o conjunto da obra apontavam para a figura de Cristo, o Redentor. E hoje Cristo é o modelo. Há uma pregação sobre isso, não é disso que eu quero falar hoje. Então, primeiro, há uma motivação que vem do alto. Segundo, há um modelo que o Senhor também dá. O modelo não é feito por nós não determinamos como deve ser, é o Senhor mesmo que determina. Depois você tem alguns capítulos onde ele descreve as várias partes. E quem fizer um estudo pormenorizado vai ver que cada móvel, cada utensílio, cada cortina, cada portal, o véu, tudo isso simboliza a pessoa do Senhor Jesus. O propiciatório, a própria arca. Mas, quando termina a descrição, que é no capítulo 30, ele termina com o óleo da Santa Unção, sobre o qual falaremos domingo, e fala sobre o incenso sagrado. Mas no capítulo 31, eu voltei com a minha listinha. Eu comecei com 1, motivação, 2, modelo. Agora, no capítulo 31, os versos 1 e 2, eu tenho o número 3. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Então aqui você vê, eis que chamei pelo nome. Tem uma coisa aqui que nós tratamos de falar do nome. Hein? Sabe o meu nome, sabe o meu pensar. Deus conhece a todos nós pelo nome. Você tem consciência disso? Apesar de sermos um grande coletivo, o Senhor te conhece individualmente e tem uma obra específica para você individualmente. Só que essa obra não é individual. Essa obra é individual dentro de um conjunto, dentro de um objetivo principal, dentro de um propósito. Essa palavra é muito importante. Então, o terceiro ponto, um chamado. Deus chama. Se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, se você é salvo em Cristo, Deus já te chamou. E diz lá em Efésios que ele preparou obras de antemão para que cada um de nós andássemos nelas. Se você não está andando em nenhuma obra que ele preparou, é porque está meio perdidão. Você precisa começar a buscar mais o Senhor para entender e receber do Espírito Santo a convicção da natureza do teu chamado. E da 3, e é o meu ponto 4, lembra, motivação, modelo, chamado, e agora uma capacitação. Porque diz o verso 3, que este homem Bezalel, Deus encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Você acha que Deus chamaria Bezalel lá atrás para fazer essas coisas? E quando te chamou para Jesus Cristo, o Senhor, e para ser parte do corpo, ele não tem uma capacitação para você? Você acha isso mesmo? Ah, mas não sei para que sou capaz. Bom, como diz o irmão, vou lá no retiro porque quero procurar o Senhor, quero buscar o Senhor. Você precisa buscar, você precisa chegar para entender. Mas o que eu queria salientar é isso, é que nem a habilidade de fazer coisas nós temos de nós mesmos. Vem de Deus.
É Ele que faz questão de nos agraciar. A irmã trouxe uma visão para mim, do senhor aqui, disse que ele passeava aqui entre nós, mas que havia aqui também uma arca e havia coisas dentro dessa arca, pedras, que significam os dons, habilidades do Senhor. Disse, mas cada um tem que buscar a sua. É interessante, eu ainda não estava com isso concatenado na mente quando você deu a visão. O Senhor espera que você busque as coisas dele. Porque nestas coisas dele você vai achar a tua capacidade. Você está lendo a Bíblia, você está lá buscando o Senhor, você está querendo entender, você está querendo ver uma palavra, e de repente aquilo que você lê começa a te pôr no coração um mover para fazer, para dar ao Senhor alguma coisa. Você não sabe como, mas na palavra mesmo você vai encontrar como é que é o modelo. Você não sabe como fazer, mas a palavra mesmo vai começar a te ensinar como fazer, vai te dar a habilidade. E aí, essas coisas se transformam em habilidade, inteligência e conhecimento. Eu estava pensando em obras específicas. Eu estava lá na Norte ontem, e eu vi aquela meninada, eu falei, vou pôr essa gente para se coçar e para se mexer. E vou cobrar, viu? Pode falar para eles, que eu estou pensando nisso dia e noite. E aí aqui eu estava pensando, senhor, eu vi lá uma coisa que eu estou percebendo, temos uma lacuna muito grande nessa igreja, eu não sei como preencher, mas se o Senhor me deu essa sensação aqui dentro, o Senhor vai dar direção. Eu creio que algumas coisas vão ser estabelecidas, algumas coisas talvez sejam muito mudadas para melhor. Aí ele começa a dizer, a seguir, das habilidades que seriam dadas. Mas, no versículo 6, eu encontrei mais uma coisa. Nós tínhamos uma motivação, um modelo, um chamado, uma capacitação, mas aqui tem uma coisa que é chave e que muitas vezes a igreja não encontra, a igreja local não encontra. É um grande sentido de cooperação. Vou repetir, você pensa um pouco nisso enquanto eu repito. Um grande sentido de cooperação. Embora Deus nos chame especificamente pelo nome, Ele espera que nós sejamos inseridos num processo de cooperação. Quem trabalha com o coro sabe que é um processo de cooperação, onde mesmo as vozes mais fraquinhas ou ainda incipientes que estão começando, elas têm um papel a desempenhar, mas elas só vão servir quando elas estiverem cooperando harmoniosamente umas com as outras. Senão, não vai servir. Senão, não vai dar certo. E muitas vezes na igreja, as pessoas que têm sede de fazer alguma coisa, meio na base do bife, meio na base da carne, elas não compreendem esse assunto de cooperar. Não compreendem. Porque aqui diz assim, eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis. Essa aqui já é o número seguinte. É uma complementação do número 4. O número 4 é uma capacitação. Mas eu vou ler agora, então, a parte final, a segunda parte do versículo 6. E dei habilidade a Bezalel, dei habilidade a Oliabe, filho de Aizamaque, mas não foi só eles. Dei habilidade a todos os homens hábeis. Homem aqui é genérico, porque nós sabemos que as mulheres trabalharam na confecção de várias coisas do tabernáculo. Dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Aquela capacitação que Bezalel foi alvo, e que a Oliabe foi alvo como complemento, como companheiro, como colaborador de Bezalel. Agora o Senhor estava dando de ponta a ponta para todos. Para todos. Todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Esta habilidade vinha da procura deles, do empenho deles em se tornarem hábeis. Há um empenho que o crente deve ter, embora tudo venha do alto, o Senhor quer que você se empenhe. Por isso Jesus disse que queria quentes, não mornos.
porque ele queria empenho. E às vezes as pessoas não entendem isso. Ah, vem tudo dele, eu não faço nada, não é nada do bife, então eu não tenho que me empenhar. Não, é um empenho espiritual. Existe um empenho espiritual e precisa ser aplicado. Mas o que eu queria salientar e esse é o finalzinho do que eu vou falar agora. Dê habilidade a todos os homens hábeis. Muitas vezes na igreja você tem um grande ajuntamento de pessoas e cada uma tem a sua habilidade. E quando eu digo que a igreja tem um compromisso com o mover do Espírito Santo, algumas pessoas pensam, ele está falando de reteté. Também. Eu gosto. É legal. Deus faz coisas nesse assunto. Mas há uma coisa do mover do Espírito que não é entendida. A Igreja Água da Rocha tem uma cara, tem uma forma. E se ela foi criada no alto e não aqui, se foi criada no coração de Deus e não aqui, então ela tem algo de Deus. Mas Deus não faz cada congregação local igual a outra. Não é um carimbo repetitivo. O Senhor tem alvos diferentes a serem alcançados. O Senhor tem classes de pessoas diferentes a serem alcançados. O Senhor precisa de habilidades específicas, ele precisa de jeito próprio. Ele quer derramar algo. Esta unção, esta igreja, por exemplo, não funciona à parte do louvor. Ela é uma parte integrante. Uma vez eu preguei lá na Júlio Buono sobre a obra de Deus na minha vida com louvor. Embora eu mesmo não seja músico. Mas o louvor foi parte fundamental de toda a minha vida com o Senhor. Outros têm outra formação. A minha foi desse jeito. Então a igreja tem uma maneira de se expressar, e tem uma maneira de trabalhar, e tem uma maneira de andar. Agora imagine o deserto. Pensa um pouquinho. Eu estava pensando, lendo essas passagens, eu falei, Deus, como é que é esse negócio? Eles levaram coisas do Egito, levaram ouro, levaram material, eles levaram muita coisa. Eu fico imaginando como é que era aquela caravana. É uma coisa louca. Eles levaram muita coisa do Egito. E agora está lá no deserto e começam a fazer trabalhos em ouro. Por exemplo, eu vi que logo depois aparece Arão fazendo uma bobagem ali, mas essa bobagem implicou numa obra de fundição de ouro. Ou a fundição precisa de um forno, precisa de um tacho, ela precisa de uma série de coisas. É uma indústria daquele tempo. Mas como é que eles, nas suas tendas, podiam montar essas coisas? Como é que eles, morando nas tendas, com chão de areia, coberto com tapete, eles podiam fazer essas obras? Coluna, base de bronze, base de prata, capitéis, e tudo mais que você lê na confecção de um tabernáculo. E o tabernáculo devia ser muito solene, o tabernáculo devia ser muito bonito, pelo material empregado e pelo capricho com que foi feito. Era um santuário para a habitação de Deus no meio do seu povo. Devia ser uma coisa magnificente. E eles fizeram como nômades em um deserto. Eu fiquei pensando, só Deus para fazer um negócio desse. Mas eu fiquei também pensando que na hora de elaborar tudo isso, foi feito em pouco tempo, um monte de gente trabalhando, cada um faz um pedaço. Você imagina a mixórdia que ia dar essa obra. Não sei quantos, eu não contei quantos capitéis, mas um monte. Não foi um só homem que fez tudo isso. Deve ter sido o trabalho que muitos fizeram, porque o Senhor deu habilidade a muitos. Mas aquilo tinha uma unidade, tinha uma cara, tinha um aspecto, segundo o modelo. E esse modelo tinha que ser inserido no coração dos habilidosos homens que iam fazer, e mulheres. Quem ia inserir essa habilidade e essa fidelidade ao modelo? Me ajudem. Quem ia fazer isso neles? O mesmo Espírito que os moveu a trazer as ofertas.
E eu creio no mover do Espírito, mas muitos não entendem isso. E a pessoa, eu vou apontar para uns outros, não estou acusando, estou só exemplificando. E a pessoa tem a sua ideia, tem a sua habilidade, tem o seu jeito de fazer a coisa, e gosta de fazer de um jeito diferente, que não é bem aquilo que é pedido aqui nesse lugar. Então, eu quero trabalhar, mas vou fazer do meu jeito. Imagina o tabernáculo como ficaria. Eu creio na capacidade do Espírito Santo de mover uma congregação numa direção com perfeita harmonia e com perfeita unidade. Eu creio nisso. Já enxerguei partes disso no nosso trabalho, mas às vezes não. Quando eu disse vejo a igreja esgarçada, eu vejo que se perdeu essa capacidade. Há muita gente pensando por si e querendo ir na direção que está achando. Não dá. Qual é o segredo? O segredo é que eu tenho o Espírito. Quantos aqui têm o Espírito? É o mesmo? Se o Espírito pôs a mim para trabalhar aqui, pôs você para trabalhar aqui, faz sentido que ele dê uma habilidade para você diferente da minha, que vai produzir um tabernáculo de outro formato? Não faz sentido. Só vai acontecer isso quando é a nossa própria mente que está dominando o assunto. Mas quando você em casa fala, eu quero do Espírito para fazer a obra como o Senhor me chamou para fazer neste determinado lugar. Aí o Senhor promove a unidade, de modo que eu não preciso pôr um carimbo na pregação, eu não preciso pôr um carimbo nos uniformes, eu não preciso pôr um carimbo no formato, porque o coração de cada um vai ser movido pelo mesmo Espírito na mesma direção. É nisso que eu acredito. Se não funcionar, talvez eu não esteja sendo hábil em transmitir, mas eu não vou abrir mão disso. Eu creio que quando as pessoas se empenham para fazer a mesma obra, vão querer fazer as mesmas coisas, com diferenças, com diversidade, mas dentro da mesma harmonia. Vai parecer um único edifício, não vai parecer, como é que é, coxa de retalhos, quando você pega um monte de retalhinho e vai entrando. Mais ou menos isso aí, né? Tinha uma direção, as mulheres fizeram, hein? E a habilidade veio, mas havia uma linha, ninguém foi fazendo o seu painelzinho diferente, que não ia dar certo. Então eu queria deixar isso hoje, e talvez o senhor esteja dando uma direção de pregação, de ensino, de trabalho, mas eu quero dizer, há um baú para pegar as coisas. Mas você tem que pegar desse baú. Se você pegar de outro baú, você vai começar a produzir colcha de retalhos. Miscelânea. Acho que miscelânea é uma palavra que expressa melhor. Quero que você fique de pé e você faça uma aplicação dessa palavra numa oração simples que você mesmo vai fazer. Eu quero dar ênfase nisso. Nós precisamos entender, nós estamos aqui para servir Jesus. E o Espírito Santo tem em nós uma vertente do seu rio. Ele tem um desenho, ele tem uma forma. O modelo é um só, Jesus. Mas esta linguagem deve entrar nos corações, deve mover cada um. Esse é o mover do Espírito que eu anseio. Eu gosto do reteté e vamos com... Este é o mover do Espírito. Eu quero fazer as coisas em unidade. E aqui eu não falo de fidelidade ao líder, não falo disso. É necessário, já foi dito, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de sinceridade com Deus, de unidade, de busca do Espírito Santo. O que o Senhor quer que seja feito aqui? Porque o Senhor não vai falar uma coisa para esse que está aqui na frente, uma coisa para você à esquerda, outra para você à direita, outra para você lá no fundo. Ele não vai falar coisas diferentes, porque Ele é Deus, Ele é único. É um só Senhor, é um só Espírito. Há uma só fé. Então eu creio que essa palavra pode hoje produzir algum fruto no seu coração e pode produzir transformações no nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém.
Paz, igreja. Tem um testemunho para dar, eu contei uma parte dele aqui e tem uma continuação, eu vou ser breve. Recebi uma ligação de um rapaz que foi meu aluno, de um homem, na verdade, ele tem um filho adolescente, 16, 17 anos, eu já contei essa história aqui, só estou repetindo para quem não estava. E aí ele disse, meu filho está com problemas psicológicos, enfim, e eu gostaria que ele fizesse aula com você, vai fazer bem para ele. Antes dessa história toda, eu tive uma passagem com esse rapaz. Uma vez ele foi fazer aula comigo e ele estava com uma camiseta. E nessa camiseta tinha um tipo de Jesus Cristo, assim. Pelo cabelo, a gente via, talvez pela coroa, eu não me lembro exatamente, mas ele tinha a cara do Seu Madruga ali. Então era uma sátira, na verdade. E aquilo me incomodou muito. E eu, sem pensar no que podia dar naquilo, disse, ó, você está afrontando o Deus Todo-Poderoso aí. E esse é o Criador, esse aí que você está brincando, não é exatamente essa figura, mas eu sei qual é a intenção disso. Ele, não quis te ofender. Eu falei, não, você não está me ofendendo, estou dizendo para você que isso é uma heresia, enfim. E aí eu expliquei para ele, mas com amor, assim, nada... E ele continuou fazendo aula comigo. E esse é o mesmo rapaz que me ligou. Então ele parou, ele continuou, depois desse acontecimento, ele continuou fazendo aula comigo depois de uns 6 meses, 1 ano, sei lá. Depois ele parou para fazer outra modalidade. E agora, depois de anos, ele me liga e diz, ó, eu queria que meu filho fizesse aula com você, que vai fazer bem para ele. Eu sei que você tem coisas boas em você, enfim. E eu comecei a dar aula para esse rapaz. Trabalhei com ele acho que 3 meses. Ele teve algumas crises. E eu, às vezes, falava alguma coisa de leve para não ser muito evasivo ali no assunto. E um belo dia o pai dele me escreve e diz, ó, ele está parando de fazer aula e tal. Eu falei, ok, quando ele quiser. E aí, antes de ontem, eu estava em casa e o senhor, assim, me ordenou mesmo. Pergunta como ele está. Aí eu escrevi chama Guilherme, o rapaz, e o filho dele chama Vitor. Aí eu escrevi pro Guilherme e falei, Guilherme, como é que tá o Vitor? Assim, então, não sei o quê. Eu tenho orado por ele, quero saber como ele está. Primeiro que o pai ficou super grato, disse que ele infelizmente não melhorou, mas que ele agradecia pela atenção, que pensava em voltar a fazer aula, e eu disse para ele, eu falei, olha, eu já me poupei muitas vezes de falar das coisas de Deus pro seu filho. Mas eu jamais faria alguma coisa que você não quisesse ou que ele não quisesse, então eu não sei, eu sei que isso faria bem para ele, porque a gente saber que a gente tem um Deus criador, que é soberano sobre todas as coisas, que nos ama, isso conforta muito o coração. O problema do rapaz é que ele tem síndrome do pânico, tem toque, tem todos os problemas aí. E ele disse, não me oponho não, ele não entende muito sobre as coisas de Deus, ele disse, eu não tenho, eu não faço acepção sobre religiões e tal, para mim, desde que faça bem, tudo bem. Pro entendimento dele, ele quis dizer que ele queria o bem do filho dele. E aí passou. No final de tarde, como se estivesse continuando a conversa, ele disse, então, cara, ele me escreveu assim, o Guilherme, é sério, se você quiser levar o meu filho para a tua igreja, você leva. Eu vou ficar muito feliz com isso. Esse cara é o mesmo cara que um dia eu tive que chegar para ele e dizer, cara, talvez essa atitude possa ter caído mal na hora, tenha sido ali indigesto para ele. Mas o meu posicionamento na minha fé, com o meu Senhor, ele sabia que eu não estava brincando. E quando ele me procurou pela primeira vez para ficar com o garoto, ele sabia do que ele estava dizendo. Eu não ia ser um cara que ia chegar lá falando desgraças para o filho dele. Eu tinha boas coisas para dizer para o filho dele como cristão. E ele sabia disso. Eu entro lá para dar aula no condomínio e tem um monte de personal. Poderia ter sido qualquer outro. Mas esse mesmo cara que um dia eu cheguei para ele, expliquei, me posicionei, esse cara veio para mim e disse, leva meu filho na tua igreja. E agora eu quero combinar, nada foi resolvido, ele não veio. Eu vou falar de Cristo, vou falar de Jesus, da obra da cruz, para ele dar importância. Eu quero que os irmãos orem, porque eu quero trazer ele para cá. E ele disse, não, eu acho que vai ser bom ele conviver com jovens da sua igreja, da idade dele. Então é isso, irmãos. Às vezes o que pode parecer muito ruim, um posicionamento que a gente tem com as coisas de Deus, isso vai dar para a pessoa, o teu posicionamento perante as coisas de Deus, a tua seriedade, vai mostrar para a pessoa que você leva a sério e que você crê no seu Senhor, nesse que você diz. Então eu quero pedir oração nos irmãos, que essa história tem continuação aí. Em nome de Jesus eu quero trazer esse garoto aqui, e ele vai precisar passar por talvez um tratamento do Senhor mesmo, que os médicos não conseguem, mas nós temos o Deus que é o médico dos médicos, né? Ele é um maravilhoso conselheiro, né? Então,
é através da palavra de Deus, que Deus me dê a graça de eu poder não estragar a oportunidade. Que Deus me dê a graça de eu poder mostrar realmente o amor de Deus. Amém? Eu vou ler um texto aqui, rapidinho, já largo. Está em Tiago 1. Esse texto tem me incomodado e tem até um pouco a ver. Tiago 1,19. Eu não sei se peca em dizer que Tiago, para mim, é o manual do crente. Ele diz aqui algumas verdades, como a gente tem que agir. Eu acho muito legal. Diz assim, no 19: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. As coisas têm acontecido aí fora de forma que a gente não consegue entender. E a gente, como crente, tem que cuidar do que a gente vai falar, do que a gente vai escrever em Facebook, gente, em redes sociais. Porque, infelizmente, a atitude que eles estão tomando aí fora mexe comigo aqui, e eu sinto. Mas eu não posso usar a minha boca. Eu tenho que dar um bom testemunho para quem está em volta de mim como crente. Eu não posso dizer tudo aquilo que passa pela minha cabeça. Deus sabe que eu sou pecador, mas eu não posso usar a minha boca. Eu posso inflamar o irmão e posso dar um péssimo testemunho. Numa hora de ira, eu mostrar para uma pessoa que não é crente uma coisa absurda, porque você na hora da ira você pode falar alguma coisa, passa pela cabeça, não passa pelo filtro do seu coração, e aí você já lançou. Primeiro, que o inimigo se apropria disso, daquilo que você diz. Segundo, que você dá um péssimo testemunho. Eu estou dizendo isso por mim, eu tenho me vigiado, porque às vezes eu olho e falo, meu Deus, eu sinto algumas coisas que não são boas em relação a algumas pessoas, mas eu tenho me poupado e pelo testemunho. E eu acho que é isso que fez esse garoto se aproximar e o pai dele se aproximar de novo, foi o testemunho, amém? Então, vamos tomar cuidado, gente, com o que a gente está escrevendo no Facebook. A gente pode dizer sim o que a gente pensa, se posicionar como cristão, a gente tem que ter opinião. Mas cuidado para que a gente não dê um mau testemunho naquilo que a gente fala, que a gente não se ire, e que a justiça do Senhor, o braço do Senhor está estendido sobre essa nação, amém? Glória a Deus. Eu vou dar um pitaquinho aqui em cima do que o Nau falou e na continuação daquilo que eu havia dito. Eu vou falar também um pouco, Fábio. Lembra que eu falei do inário que a gente precisa preparar para jovens? Eu pensei em coisas antigas, viu, Fábio? Mas é por causa do tipo de mensagem. Eu lembro que a mensagem que os vencedores pregavam era muito mensagem evangelística para jovens, falavam de experiência de jovens. E quando ele estava falando, eu lembrei daquela música Cristo é Meu. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Mensagens desse tipo, eu acho que nós precisamos resgatar algumas para fazer em reuniões com jovens novos, com jovens para se converter ou recém-convertidos. Tive essa ideia e gostaria de desenvolver um pouco com vocês. E faz parte desse assunto. Hein? Este moço provavelmente está vivendo sem motivo, vivendo sem razão e precisa experimentar a paz. E quando ele sentir, ele vai dizer, essa paz que eu sinto, eu quero ver em cada coração. Isso é motivação para fazer uma onda em movimento, em nome de Jesus.
Glória a Deus, coloque-se de pé. Queria avisar você que sábado, o que é que nós vamos ter aqui mesmo? Quem vai vir? Venha para Renovação, vai ser uma benção. O Ion tá... surpresa? Glória a Deus. Não fala. Amanhã, irmãos, é assim. Nós vamos ter ensaio da banda. O ensaio da banda acaba às 10 horas, ou mais ou menos isso. E às 10h05, 10h10 no máximo, vamos começar uma reunião de oração aqui. Parece uma coisa engraçada, mas parece que o pessoal não gosta muito de reunião de oração. Assim, devia ser o contrário, nós devíamos amar a reunião de oração. Nós vamos buscar o Senhor. Eu queria convidar você a estar amanhã conosco, aqui às 10 horas da noite, para orar pela renovação, orar pela sua vida. Nós vamos estar buscando o Senhor aqui. E no sábado temos o Renovação, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Então levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelo mover do Senhor. Pai, nós queremos falar a mesma língua, queremos ser direcionados pelo teu Espírito. Guarda-nos de toda divisão, guarda-nos de pensamentos diferentes que não vêm do Senhor. Nos ajuda a estar alinhado com a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Pai, que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor quiser nessa igreja. Que o Senhor possa levar essa igreja a viver o propósito que o Senhor tem com ela, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém.